Então, pessoal, vamos para mais uma aulinha aqui de critérios de divisibilidade. Na aula passada, a gente viu os critérios de divisibilidade por 2 e por 5. Lembra que se todo número for par, ele pode ser divisível por 2. E se o número tiver como algarismo das unidades o 0 ou o dígito 5, ele pode ser divisível por 5. Então, por exemplo, se numa turma que tenha 30 alunos, o professor pode optar por fazer duplas, ou seja, dividir esses 30 alunos em duplas, que daria 15 duplas, ou ele pode fazer grupos de 5 pessoas, que dariam 6 grupos de 5 pessoas. No entanto, se nessa turma tiver 34 alunos, o professor pode optar por fazer duplas, que dariam 17 duplas, mas não pode optar por fazer grupos de 5 pessoas. Por quê? Porque a gente viu que o número 34 não é um múltiplo de 5, uma vez que o dígito das unidades dele é o algarismo 4 e não o algarismo 5 ou 0. No entanto, se tivessem 35 alunos nessa turma, o professor poderia optar por fazer grupos de 5 pessoas, 7 grupos de 5 pessoas, mas agora ele não poderia optar por fazer duplas. Por quê? Porque o algarismo das unidades do 35 é um dígito ímpar. E para o número poder ser divisível por 2, ele tem que ser um número par, que é caracterizado por um dígito par no algarismo das unidades. Então, essa foi a nossa aulinha passada, os critérios de divisibilidade por 2 e por 5. O que a gente vai ver nessa aulinha, gente? A gente vai ver o critério do 3 e do 9. Então, esses critérios da nossa aula de hoje vão nos ajudar a saber quando um número pode ser dividido por 3 ou por 9. Bora lá? Então, pessoal, para isso, vamos dar uma lembrada de quem são os múltiplos do 3. A gente já viu essa palavrinha, olha só, múltiplos. Quem são os múltiplos de um número? São aqueles números que compõem a lei de determinado número. Então, os múltiplos de 3, vou escrever assim, ó, M3, tá? Os múltiplos de 3, eles são os números que começam no 0 e vão aumentando de 3 em 3. É assim que a gente forma a lei do 3, né? Então, 0, 3. Lembra que os múltiplos são infinitos. Quem são os múltiplos de 9? A gente começa no 0 e vai aumentando de 9 em 9. Então, o primeiro é o 0. Bom, gente, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou listando os múltiplos? Porque eu quero buscar uma semelhança entre os múltiplos. O que os números que são múltiplos de 3 têm em comum? Vamos tentar pensar no algarismo das unidades. É 0, depois é 3, que um é par, outro é ímpar, depois é 6, que é par, depois é 9, que é ímpar. Bom, então, o fato de ser par ou ímpar não me ajuda muito, né? Porque ora eu tenho um número par, ora eu tenho um número ímpar, que são múltiplos de 3. Então, essa característica não está me ajudando em nada. Será que terminar por 3 me favorece? Vamos ver. O 3 está aqui. Depois eu tenho 33. Mas cadê o 13 e o 23? Não estão aqui. Então, terminar por 3 também não é uma característica, tá? Porque a gente fica pensando assim, né? Os múltiplos de 5 terminam em 0 ou 5. Os múltiplos de 2 têm os algarismos pares como unidade. Daí, às vezes, a gente tenta levar isso para os outros números, né? Para os outros divisores. Aqui não funciona. Então, ó, ser par ou ser ímpar não me ajuda. Terminar por 3, também não me ajuda. Terminar por um algarismo múltiplo de 3. Né? Então, algarismo é de 0 a 9. Um algarismo múltiplo de 3. Quem são os algarismos múltiplos de 3? O 0 teria que terminar por 0, 3, 6 ou 9. Opa, mas apareceu um 5 aqui. Apareceu um 8 aqui. Apareceu 1.
4, 7. Então, quer dizer, algarismo múltiplo de 3 nas unidades também não me ajuda. Sor, tu está me complicando. Eu sei. O critério do 3, ele é o mais chatinho, por isso que eu deixei ele numa aula separada. Olha o que esses múltiplos têm em comum. E eu vou lá para o 9, porque no 9 fica mais fácil. Olha só o que acontece aqui com 9. Eu tenho 0, depois eu tenho 9, depois eu tenho 18, depois eu tenho 27, depois eu tenho 36. Mas observa, ó, como os algarismos que compõem os múltiplos de 9, os algarismos do número, eles totalizam 9. Ó. Então, 18, 1 mais 8, 9. 27, 2 mais 7, 9. 36, 3 mais 6, 9. 45, 4 mais 5, 9. 54, 5 mais 4, 9. 63, 6 mais 3, 9. Acho que eu estou entendendo. 72, 7 mais 2, 9. 81, 8 mais 1, 9. 90, 9 mais 0, 9. Só que agora a gente chega no 99. 99, 9 mais 9, 18. Tá, mas tudo bem, o 18, ele é 9 vezes 2. Então, tem 2 9s ali dentro. Então, para ser um múltiplo de 9, observa que a soma desses algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Aqui eu tenho o próprio 9 e aqui eu tenho 0, né? Daí tu pode pensar, Sor, 0 não é um múltiplo de 9. Claro que é, 0 vezes 9 é 0. Então, 0 é o nosso primeiro múltiplo, ele é um múltiplo universal de qualquer número. Então, o critério do 9, ele tem que estar baseado nessa relação dos algarismos. A soma dos algarismos, então vamos escrever, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Pessoal, a soma, tá? Quer dizer, o resultado dessa soma tem que ser múltiplo de 9. Quem são os múltiplos de 9? 0, 9, 18. Então, a soma tem que ser um desses números que estão aqui dentro. E isso vai acontecer para o 3 também. Por quê? Porque o 9 ele é um múltiplo de 3, ele é uma potência de 3. Então, olha o que vai acontecer agora lá no 3. Ó. Vamos ver a soma dos algarismos, ver se vai ser um múltiplo de 3. 0 é um múltiplo de 3, 3 é ele próprio, 6 também é 9. Ó, 1 mais 2, 3. 1 mais 5, 6. 1 mais 8, 9. 9 é um múltiplo de 3. 2 mais 1, 3. 2 mais 4, 6. 2 mais 7, 9. É um múltiplo de 3. 3 mais 0, 3. 3 mais 3, 6. 3 mais 6, 9. Ou seja, os múltiplos de 3 também têm essa característica. Só que aqui, a soma dos algarismos é um múltiplo de 3. E lá na regrinha do 9, a soma dos algarismos é um múltiplo de 9. Então, galerinha, essa é a nossa aulinha de hoje. Ó, aprender a reconhecer os múltiplos de 3 e de 9. Vamos ver uns exemplinhos aqui. Ó. Então, galera, vamos resolver esse probleminha para fechar nossa aula. Ó. Em uma turma com 36 alunos, é possível fazer quantos grupos com a mesma quantidade de alunos? Então, o que eu quero aqui? Eu quero pegar esses 36 alunos e dividir em grupos. Pode ser em duplas, pode ser em trio, pode ser em grupos de 4 pessoas, grupos de 5 pessoas, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, ou seja, quantos grupos eu consigo formar desde que tenha a mesma quantidade de alunos em cada grupo. Então, para isso, ó, observa, se a gente sabe os critérios de divisibilidade, a gente não precisa ficar fazendo divisões. É só eu olhar para o número. 36 é um número par? Ele é um número par. Então, eu sei que eu consigo formar duplas. Quantas duplas? 36 dividido por 2 dá 18. Então, eu consigo formar 18 duplas. 36 termina por 0 ou 5? Não, não termina. Então, quer dizer que eu não consigo formar grupos com 5 pessoas. Mas 36, ó, ele é formado pelo algarismo 3 e 6, que quando eu somo dá 9. E se a soma dos algarismos é 9, eu sei que ele é um múltiplo de 3
e eu sei que ele é um múltiplo de 9. Então, quer dizer que eu consigo formar aqui também trios. Quantos trios? 12 grupos de 3 pessoas, 12 trios. E eu consigo formar grupos com 9 pessoas. Por quê? Porque 3 mais 6 é 9. O 36, se tu voltar o vídeo, tu vai ver que ele está tanto na regrinha do 3 quanto na regrinha do 9. Então, aqui eu consigo formar 4 grupos de 9 pessoas, de 9 alunos. E se eu consigo formar 4 grupos de 9 alunos, a gente ainda vai ver a regrinha do 4, mas significa que eu consigo formar 9 grupos de 4 alunos. Assim como eu consigo formar 3 grupos de 12 alunos e eu consigo formar 2 grupos de 18 alunos. Tá, gente? A gente ainda consegue formar um grupo só com 36 alunos ou 36 grupinhos individuais. Então, a gente ainda vai estudar todos esses critérios, tá? Espero que vocês tenham entendido a regrinha do 13 e do 9. Vamos fazer uns exercícios.